Gente, esses dias eu postei a minha foto de antes e depois e assim, eu sei que muitas pessoas ficaram surpresas e acharam que eu sempre fui assim. Verdade que seja dita que não. Naquela época, é claro que meus hábitos eram completamente diferentes, mas eu posso dizer que as minhas necessidades também. Onde eu quero chegar? Naquela época que eu era mais gordinha, eu tinha uma necessidade absurda de comer tudo até o fim. Então, se eu tinha um chocolate na minha casa, eu ia comer até acabar. Não importava o tamanho desse chocolate. Sabe quando você senta no sofá e fala: tem um chocolatinho ali na minha prateleira, eu preciso ir lá pegar? Gente, eu tinha que comer até o final. Até eu levar um certo tempo e entender que, na verdade, o que eu tinha era ansiedade. Meus problemas eram um pouco externos em relação à dieta. Então, quando eu digo que eu tinha necessidades diferentes, eu precisava sim melhorar a minha alimentação e existem diversas técnicas que ajudam nisso. É claro que o açúcar, ele é super viciante. Então, quando a gente reduz o consumo de açúcar, automaticamente a gente consegue ter um controle maior das nossas vontades. Mas ao mesmo tempo, quando a gente tem problemas externos, isso sempre reflete na nossa alimentação. Afinal de contas, a gente está sempre relacionando sentimento com alimento. Não é à toa que quando a gente era pequenininho, ia lá e tomava uma vacina, uma injeção no médico, a gente ganhava o quê? Um pirulito. Ou seja, a gente está desde sempre associando sentimento com alimento. Então, é claro que nas horas que a gente está mais angustiada, mais ansiosa, a gente vai preferir correr para o açúcar ou para algum alimento que na nossa cabeça ele é mais reconfortante. Só que daí o que acontece? Peso na consciência, né? Pô, comi um monte de coisa, comi a barra de chocolate inteira, a única coisa que eu sentia era que eu não conseguia comer bem, que eu não conseguia fazer dieta e eu achava que eu nunca ia conseguir emagrecer. Mas isso não significa que a gente não consegue desassociar isso. Então, qual foi o meu processo? Bom, primeiro eu precisei melhorar o que me deixava ansiosa, que no final de contas a gente vê que muitas vezes tem motivo e outras vezes não. E no meu caso eu percebi que era uma ansiedade minha e provavelmente não tinha nenhum motivo mais profundo ali. Então eu só parei, refleti e vi, bom, não tem porquê, não tem nada para eu me preocupar. As coisas que eu posso fazer, que estão ao meu alcance, estão sendo feitas, as que não estão, ok, não depende de mim, então não tem porquê eu ficar ansiosa. Então eu precisei sim de um tempo para trabalhar a minha cabeça em relação a isso, para que isso não afetasse a minha alimentação, que durante muitos anos afetou. Então, aos poucos, eu fui conseguindo desassociar essa coisa de estar triste, comer, estar feliz, comer. Então, desassociar realmente os nossos sentimentos. É claro que quando a gente vai comemorar, a gente sai para comer. A gente está triste, a gente abraça o pote de sorvete. Então, é por isso que eu sempre digo que é importantíssimo a gente ter uma boa relação com o alimento, porque ele está em todo lugar. Olha o corte. Primeiro ponto que eu fiz para desassociar um pouco disso e saber parar quando a gente tá lá com aquela barra de chocolate incrível na nossa despensa. A gente realmente no começo vai ser um pouco difícil e você tem que se desafiar. Então eu sempre falo para meus pacientes que é muito melhor a gente substituir hábitos, muito mais fácil de aderir a isso do que a gente simplesmente tirar. Então eu aos poucos, parece besta, tá? Coisa de nutricionista, de chocolate 70% e tal, mas quando a gente usa chocolates ou doces com menos açúcar, a gente consegue desapegar um pouco do açúcar e tirar um pouco desse vício, e eu passei a substituir o chocolate comum por 70%. Aos poucos eu fui conseguindo controlar a quantidade, então no lugar de uma barra que eu comia na compulsão e ficava com culpa, eu consegui passar para uma fileirinha, depois para um quadradinho, até que aos poucos eu fui não sentindo necessidade desse açúcar ou desse doce ou de alimentos que não são saudáveis apenas por impulso, e eu passei a realmente fazer escolhas. E aí que eu digo que é o pulo do gato, é quando você decide quando você vai comer. Afinal de contas, quem manda nesse corpo aqui sou eu. Então, eu tenho que decidir as coisas e não deixar a vontade tomar conta de mim. Não faz sentido. Porque, de novo, se a gente não toma as decisões, a gente sente o peso na consciência. Em contrapartida, se eu escolhi comer aquele hambúrguer, aquela batata frita, eu parei, decidi, não, hoje eu vou comer isso e tá tudo bem,
eu não vou sentir peso na consciência. Por quê? Se eu decidir, então eu vou honrar com as minhas consequências. Não tem por que eu ficar com culpa. Então, se você ainda sente culpa, quer dizer que você ainda não está conseguindo parar e decidir o que é que mais vale a pena para você e fazer essas escolhas. Então, eu acho que a maior mensagem que eu posso deixar para vocês é ter em mente que isso vai ser um processo e até lá vocês vão errar e ter vários percalços nesse caminho. Então, vai com calma. Tenha compaixão com você e saiba reconhecer a sua evolução. Vai fazendo pequenas mudanças aos poucos, que a hora que você perceber, você vai estar tomando as suas decisões em relação à alimentação e isso vai te fazer chegar no corpo que você sempre quis. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho da minha experiência e do meu caminho em relação à nutrição. Nem sempre tudo foram flores. Curte esse vídeo, compartilha com quem passa por esse perrengue aí também, que eu tenho certeza que vai ajudar. Beijo!